tradicional, suas áreas muito bem bonitinhas, como toda empresa, mas segue um padrão de gestão e um padrão de funcionamento mais tradicional, sabe? Então, o que é que acontece? Quando ocorreu essa questão da crise, da epidemia, algumas áreas sentiram uma dificuldade, não considerável, mas uma certa dificuldade de trabalhar no digital, apesar disso já estar sendo resolvido, enquanto outras conseguiram fluir de uma maneira mais tranquila, entendeu? Então, por exemplo, nós de inovação e a área de operação conseguiu, de fato, acompanhar essas iniciativas, enquanto outras não conseguiram acompanhar ou não conseguiram desenvolver seus trabalhos de forma remota, mas já estão sanando esse problema. Só que, em meio a esse contexto de epidemia, de trabalho remoto, de pessoas trabalhando dentro de suas casas, de isolamento social, e aí já saindo um pouquinho da esfera swap e expandindo um pouco o horizonte de visão, a gente começa a perceber que alguns gestores, eles apresentam preocupação em como está a saúde mental, por exemplo, de seus funcionários. Então, contexto de extrema ansiedade, um contexto em que a gente olha para o lado, para o outro, para cima, para baixo, é notícia de casos aumentando, mortes aumentando, superlotação do sistema de saúde. Há, querendo ou não, um certo preocupação em relação a como é que essas pessoas estão reagindo a esse tipo de contexto. E aí, há certos negócios que, a depender de como essas pessoas estiverem reagindo ou não, e de como é que está o grau de receptividade dos seus gestores em relação à preocupação da saúde mental com seus funcionários, estão enfrentando uma onda incrível de oportunidade. Então, há startups, por exemplo, que trabalham diretamente com acompanhamento mental de funcionários, trabalhando remotamente, que estão adorando, na verdade, num bom sentido, na verdade, estão aproveitando uma oportunidade que surgiu de fato, colocar os seus serviços para funcionar a partir do momento que os gestores mostram uma preocupação maior em relação à saúde mental de seus colaboradores. Então, por exemplo, tem uma startup aqui local, acho que é a Mudar, se eu não me engano, em que ela conseguiu, depois dessa migração de muitas organizações de trabalho presencial para o trabalho remoto, fechar uma série de contratos para, de fato, fazer o acompanhamento psicológico de seus colaboradores, das organizações às quais ela fechou o contrato, para que, no final das contas, a gente consiga ter uma rotina de trabalho interessante dentro dessas organizações, olhando para esse contexto que a gente está. Só que isso foi feito por uma startup, mas porque não poderia ser feito por empresas juniores. E eu queria trazer a seguinte provocação, já trazendo para a perspectiva de que é uma crise, mas também é uma gama de oportunidades que surge nesse contexto que vale a pena ser explorada. Então, por exemplo, eu vou pegar uma empresa júnior de tecnologia. Da minha época, eu conheço a Ethos, que é uma empresa júnior de psicologia, que trabalha nessa pegada. E por que não essas duas empresas juniores se casando, trabalhando em conjunto, não conseguem prestar um serviço de acompanhamento psicológico remoto e digital de colaboradores de organizações que migraram para esse tipo de trabalho? Então, o que é que eu estou querendo trazer aqui? Essas oportunidades que surgem são oportunidades que as empresas juniores podem explorar e devem explorar, mas no final das contas, elas precisam se juntar e precisam casar suas expertises para, de fato, entregar um serviço que seja de valor, um serviço que agregue resultado para o cliente ali na ponta. Então, o que é que acontece? Eu acho que é importante as empresas juniores, de fato, explorar e identificar quais são os pontos de trabalho e quais são as complementaridades entre as suas linhas de atuação. Não vou nem falar carta de serviço, vou falar linha de atuação e depois eu vou dizer o porquê disso. De forma que vocês consigam entregar, de fato, soluções e projetos que agreguem valor para a comunidade, para a sociedade como um todo, num contexto que a gente está vivendo. Então, por exemplo, a gente tem essa questão do trabalho remoto, que é uma dificuldade, na qual as organizações elas precisam se preocupar com a saúde mental de seus funcionários, mas a gente também tem outras questões envolvidas relacionadas diretamente ao sistema de saúde. Então, é uma corrida absurda que está acontecendo, por exemplo, e como é que a gente consegue produzir, construir respiradores, como é que a gente consegue entregar e melhorar a logística de produtos como máscaras, como luvas, como batas, enfim. Que faz sentido as empresas juniores olharem para essas oportunidades, entenderem como é que elas se complementam e daí construir soluções que agreguem valor para essas pessoas, entendeu? Para esses setores e para essas organizações. Daniel tem uma realidade que ele está passando agora, acho que é bem legal ele comentar. Conta aí, Daniel.
Então, só antes de comentar esse fato, eu acho que o que Matheus falou se resume naquilo que a gente estava falando exatamente anteriormente, que a gente precisa enxergar oportunidades para depois conseguir enxergar soluções, né? E essas soluções, empresas juniores têm uma vantagem muito grande que vocês têm uma rede conectada, totalmente conectada, né? Então, na hora de desenvolver soluções, e vocês têm uma vantagem muito grande que empresas tradicionais e fechadas não têm. Então, esse é um ponto. O segundo ponto eu vejo muito ainda dentro do movimento Empresa Júnior, num contexto bem geral, bem Brasil, mundo, assim, que as empresas juniores às vezes se limitam um pouco à bolha de universo júnior, e isso acaba Isso. limitando esse tipo de atuação e pensamento fora da caixa para desenvolver soluções. Então, por exemplo, quando você sai um pouco dessa bolha de empresa júnior para fazer benchmarking só com outras empresas juniores, por exemplo, você Exatamente. perde uma série de oportunidades que estão surgindo. Lá no Porto Digital tem muita gente se conversando, muita startup, muita empresa lá dentro conversando umas com as outras para ver como é que desenvolve coisas juntas, sabe? E vocês têm essa rede já bem montada, só que essa rede precisa se conectar também com o exterior, sabe? A rede não pode se limitar simplesmente a ela. Uhum. Então, vocês têm que estar olhando, pô, vamos lá para o caso de um arco, construção civil. O que é que está acontecendo com o setor de construção civil agora? Como é que eu faço uma obra remota? Pô, é uma realidade completamente diferente do César que desenvolve software, né? Que você consegue fazer isso remotamente. Então, tem desafios diferentes, mas se a Arco não for olhar o mercado e ver como é que as construtoras estão agindo, o que é que está acontecendo lá na ponta, elas não vão saber o que é que vão desenvolver de inovação. Então, acho que um primeiro pensamento sair desse caos de estar todo mundo perdendo cliente e entrar num modo busca de oportunidades e ir buscar as oportunidades lá no mercado. Então, vai conversar com o sindicato de construção civil, se é tua área, vai conversar com as consultoras, com teus clientes, ver pelo que eles estão passando, no que é que eles estão precisando que você desenvolva e que você traga como solução, sabe? Tem o cliente, pô, tem empresas juniores aqui que tem clientes extremamente fiéis e que se você chegar para um cliente desse e falar, tipo, velho, o que é que tu tem de problema hoje que eu posso resolver? Tem muita gente que vai falar, velho, hoje eu tô com esse problema, esse problema, esse problema, e às vezes isso dá um insight, sabe? Que tu ou desenvolve sozinho ou chama outra empresa junior para desenvolver junto. Daniel, Então, diz, tu quer dizer alguma coisa? só queria pegar um gancho, tu ia falar ainda? Só queria pegar um gancho dessa tua primeira fala. Fala logo, fala logo. Pronto, é o seguinte, quando o Daniel propõe, e aí eu concordo com ele, assim, plenamente, em relação às empresas juniores, de fato, começarem a olhar para o externo, para colaborar, para construir coletivamente, é algo que é de muito valor, e é de muito valor principalmente quando vocês olham para os atores certos. Então, olhando para um contexto, que é um contexto de crise, que a gente tem crise ou iminente crise na saúde pública, a gente tem déficit ou possibilidade de queda de emprego dentro do setor privado. Quando a gente olha para esses cenários, quem são os atores relevantes que faz sentido a gente se conectar, capazes de construir soluções para esses problemas em complementaridade com as empresas juniores e entre empresas juniores, as quais a gente pode trazer para a conversa e construir soluções para os problemas que a gente tem e está aí na mídia à torta e à direita. Então, por exemplo, há grupos de pesquisa, há laboratórios com soluções aptas a resolver grandes das demandas que a gente está enfrentando hoje, por exemplo, no sistema de saúde, e que o empresa júnior pode incorporar essas soluções junto com esse pesquisador, junto com esse laboratório de pesquisa, para de fato resolver o problema que está ali na ponta. Então, não é só, por exemplo, quando a gente fala de digitalização, de transformação de modelo de negócio e coisas desse sentido, tecnologia pela tecnologia. É como aquela tecnologia melhora ou resolve um problema específico que tem lá na outra ponta da cadeia, tá? Então, trazendo um pouquinho para a perspectiva, por exemplo, dessa questão de acompanhamento da saúde mental de colaboradores, a partir do momento que a gente, caso a empresa junte de tecnologia,
caso uma empresa júnior de psicologia, como a Ethos, de forma que uma empresa júnior de tecnologia consiga prover uma ferramenta ou um instrumento tal, em que psicólogos ou a própria Ethos consiga propor um modelo de acompanhar a saúde psicológica desses colaboradores, a gente consegue casar a tecnologia com o processo ou com a ciência, de maneira a entregar o resultado. Opa! De maneira a entregar uma melhora clara, um resultado que beneficie uma série de atores na outra ponta, entendeu? Então, entender quem são essas pessoas que podem contribuir com vocês, não só internamente, mas externamente, é fundamental quando a gente fala de transformação de modelo de negócio, quando a gente fala de busca de oportunidades de mercado a se explorar. E esse contexto que a gente está vivendo é, de fato, o melhor momento para se fazer isso, entendeu? Eu acho que as empresas juniores precisam aproveitar essa onda para se reinventar, para buscar novas formas de trabalho, novas formas de colaboração, de maneira a gente conseguir, de fato, a transformação que vocês tanto procuram. Eu acho que isso que o Matheus falou é muito verdade, e eu acho que o caminho muito para isso, voltando a dizer o que eu estava falando antes, é conversar com o mercado, sabe? Assim, você tem que interagir com o seu cliente para saber um caso desse de uma Ethos desenvolvendo esse tipo de acompanhamento. Você tem que entender qual é o problema do teu cliente, quais são as necessidades que ele tem nesse quesito de acompanhamento psicológico, o que é que está acontecendo, o que é que os colaboradores estão falando, estão relatando, o que é que está rolando de problema de conexão, de conversa, de feedback. Às vezes é mais difícil dar feedback. Às vezes tem um colaborador que tem filho em casa e que tem mais dificuldade de trabalhar. Exatamente. E você também tem que ouvir isso, entender esse tipo de coisa, mas isso você só entende se você conversar com o teu cliente, ou pesquisar com o teu cliente, ou pesquisar dentro do teu mercado para desenvolver a solução. Então, é fundamental que, para desenvolver soluções, você esteja conectado com quem tem o problema, né? Para entender o problema bem entendido, desenvolver a solução junto com o cliente. Isso é uma coisa muito importante, assim, também, que não saia desenvolvendo uma plataforma gigante inteira com todas as funcionalidades para depois jogar para o cliente e o cliente dizer, tipo, pô, não, mas uma conversinha de hangout aqui todo dia com o meu colaborador já resolveria. E pode ser que resolva, tá ligado? Então, enfim, pensar meio nessas coisas. E só para exemplificar isso, falando do meu caso, por exemplo, chegou uma demanda, por exemplo, minha startup, a gente lida com cliente de indústria. Então, cliente de indústria, um monte de indústria fechou completamente, e para a gente fazer nosso serviço, normalmente a gente precisa estar dentro fisicamente da indústria, sabe? Yes. E isso foi uma bronca para a gente, assim, no começo. Só que essa semana, por exemplo, surgiu, através da universidade, uma pesquisa para desenvolvimento de respiradores para o tratamento do Covid, e esse tipo de pesquisa inicialmente era completamente fora do que a gente faz, né? Fazer a parte de experimentação, dos testes desse aparelho. E aí a gente enxergou isso como uma oportunidade. Se nosso mercado agora está passando por uma fase ruim nos modelos que a gente tinha anteriormente, a gente enxergou a oportunidade nova, abraçou e foi. E agora a gente está, tô há um dia só estudando respirador, a parte médica, anatômica, enfim, tudo que está relacionado a isso, que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Não entendi absolutamente nada disso, de medicina. E aí agora a gente está tendo que estudar isso de um dia para o outro. Ontem eu estava estudando aço para a indústria, e aí hoje eu estou estudando medicina para outra parada. Só que isso veio de um abraçar de oportunidades, sabe assim? Então, enfim. Foi até um ponto interessante, Daniel, tu ter tocado nessa mudança aí de perspectiva gigante de estudar aço para estudar medicina, porque traz uma perspectiva muito interessante que é preciso desenvolver dentro das empresas juniores, principalmente para a descoberta de oportunidades, exploração de oportunidades e coisas nesse sentido, que é se trabalhar com risco. E aí, a razão de eu, por exemplo, ter comentado inicialmente ao invés de usar carta de serviços para projetos e soluções que vocês possam construir, é partindo da premissa que a partir do momento que vocês têm uma carta de serviços
com serviços muito claros, definidos, passo a passo, com a entrega, onde vai chegar, em que vocês têm ciência de todo o processo, a inovação não existe aí. A reformulação, a reinvenção, ela não existe aí. Então, é de extrema importância que as empresas juniores, lógico que dentro de uma gestão clara, lógico que dentro de um gerenciamento de risco óbvio, você também não vai sair atirando para todo lado e dizer que faz coisas que você não vai entregar. Ninguém vai construir um foguete por aí para poder salvar todo mundo da pandemia e colocar o pessoal em Marte. Isso aí é uma solução que é impossível. Então, a ideia de fato vocês começarem a assumir riscos gerenciados, riscos claros, que vocês consigam controlar, mas que é através deles que a inovação vem. Porque quando a gente fala de risco, a gente fala de incerteza. E quando a gente fala de incerteza, a gente fala de descoberta. E é dentro da descoberta que envolve que exista a essência da inovação, que exista a essência da reinvenção. Então, esse momento que a gente encontra, um momento de extrema incerteza, que a gente não tem certeza, por exemplo, de como é que vai estar a indústria amanhã, como é que vai estar o setor de saúde amanhã, o contexto político também não está muito favorável. Enfim, a série de variáveis que existem nessa realidade, que a gente precisa levar em conta, que traz essa incerteza para a mesa e quem não assumir risco vai ficar para trás. Então, a oportunidade está aí, a razão ou a chance de vocês conseguirem essa reinvenção está aí, o contexto é esse, cabe agora a postura que as empresas juniores vão assumir para, de fato, sair dessa realidade ou trazer coisas interessantes que sejam grandes mais à frente, que tenham muito valor mais à frente, tá? Então, acho que vale a pena trazer essa questão, porque sem risco não há reinvenção e sem reinvenção não há inovação. Acho que é um ponto bem interessante a se comentar. E aí, gente, acho que um ponto bem interessante para trazer também sobre essa questão de como é que vocês conseguem contribuir, como é que vocês conseguem se implugar atores relevantes para de fato construir e encontrar coisas que sejam de valor, é o conceito de colaboratividade. Então, trabalhar em rede é uma das razões, é um dos meios de se conseguir, de fato, construir e se reinventar diante de um contexto, diante de um cenário específico. Mas como é que vocês conseguem, como é que é a relação entre as empresas juniores para que, de fato, elas consigam trabalhar coletivamente, em cima desse trabalho coletivo, se construir coisas que sejam interessantes para alguém em algum lugar. Então, quando eu falo, por exemplo, sair um pouco, e Daniel também traz essa perspectiva de olhe para o que tem dentro do Portital, dentro da academia tem muita coisa boa a ser explorada, como é que a gente consegue, de fato, colocar todo mundo que tem essas diferentes expertises na mesma mesa, essa pessoal que consegue complementar e consegue trazer ações e projetos, iniciativas com o conhecimento que tem, com a experiência que tem, de maneira que soluções sejam de fato construídas de maneira eficiente, tá? Então, acho que dentro desse aspecto de colaboração, não tem nada mais, como é que eu posso dizer, o ingrediente mais relevante para conseguir trazer essa perspectiva, fazer esse tipo de trabalho valer, que é diminuir ego, ou seja, tá todo mundo no mesmo lugar, cada um com sua linha de expertise, cada um com sua linha de trabalho, cada um com seu conhecimento específico, e entender que cada parte deve contribuir com o todo de acordo com sua visão. Então, de fato, procurem atores, procurem pessoas que possam contribuir com vocês. Ou sejam professores, sejam empresas que você já tem relacionamento, essa galera, porque, de fato, a inovação vem aí, vem de você trazer múltiplas visões, em que essas múltiplas visões contribuem para a solução de um problema específico. A inovação está nesse tipo de trabalho. Eu acho que é algo que vale a pena explorar com vocês. Daniel, teu microfone está desligado agora. Só para falar sobre esse comentário que Arthur colocou aqui no chat, de incluir a academia nesse processo, o Matheus falou um pouco sobre isso, mas eu acho também muito relevante esse tipo de coisa acontecendo. Por exemplo, esse caso que eu falei agora de minha startup hoje estar atuando num projeto específico que era completamente fora do que a gente faz, veio de uma indicação de um professor que queria desenvolver esse tipo de coisa e não tinha braço para fazer, e enxergou na gente esse potencial de desenvolvimento e repassou essa parada para a gente. Então, primeiro que existem essas oportunidades de conexão com a academia para surgimento de oportunidades mesmo,
Só que também existe o outro lado de cocriação junto com esses professores, esses doutores, esses profissionais todos que estão dentro da academia e que podem e que têm muito conhecimento técnico e às vezes não tem muita conexão com o mercado. Então, às vezes pode ser muito vantajoso que vocês façam essas conexões dentro da universidade também. Então, vocês por estarem muito dentro do mercado, conseguem enxergar oportunidades, leva para junto dos professores, por exemplo, para desenvolver soluções mais técnicas assim quando precisar. Então, assim, não deixem de usar esse tipo de recurso também. Uhum. E, enfim, falando sobre esse ponto de gestão de risco, como o Matheus falou, gestão de risco é fundamental, né? E gestão de risco não significa assumir riscos e qualquer tipo de risco, é você saber ter planejado antes como é que você lida e como é que você assume e investe em projetos de risco, né? Porque nenhum tipo de projeto de risco você consegue mensurar, por exemplo, com indicadores tipo ROI, retorno de investimento, por exemplo. Se você usa retorno de investimento como uma métrica para você investir no desenvolvimento de um projeto, esperando que ele vá ter um determinado retorno, você vai se frustrar 99% das vezes, sabe? Então, não é um bom parâmetro para você lidar. Você tem que usar outros tipos de percepções de métricas de mensuração diferente de processos normais que você tem, né? E uma metodologia, assim, ou um conjunto de metodologias, melhor dizer, que resume muito bem gestão de risco, é a Lean Startup, né? Lean Startup é um conceito que abrange muito bem como é que você identifica oportunidades e você cria um ciclo de aprendizado em torno dessas oportunidades para você sempre identificar, criar, se aprofundar na solução e no problema que você está se propondo a resolver. Depois você cria um protótipo ali, que esse protótipo pode ser ou realmente um protótipo físico, se a solução for um hardware, ou pode ser um serviço, alguma coisa do tipo. Eu acho que o Matheus pode falar um pouco sobre esse conceito lá do MBS. Mas você cria um protótipo aí e depois quando você testa esse protótipo junto com o mercado e sempre fazendo isso com muita interação com o cliente, não dá para desenvolver solução inovadora sem você estar tendo feedback constante de cliente e do mercado, sabe? Isso você estar jogando dinheiro fora assim e desperdiçando muita oportunidade de aprendizado no processo. Então, quem puder, aqui é pouco tempo para a gente aprofundar sobre a metodologia de startup, mas quem puder dar uma embarcada nisso, assim, eu vou deixar depois, vou mandar para vocês, pedir para o pessoal da FEGEP mandar alguns links ou sugestões de livros e coisas do tipo, porque acho que é um bom ponto de partida, assim, pelo menos, né, de metodologia, assim. Uhum. Assim, quando a gente fala de gestão de risco, é importante deixar claro que a gestão de risco se dá através de metodologias, se dá através de processos, através de dinâmicas de descoberta e coisas nesse sentido. Então, não é o risco, vou assumir, vou medir, vou dar um indicador para esse risco, ele é dessa forma, não é assim que funciona. É, de fato, você ter um norte de como você vai se portar quando determinadas situações acontecerem. Então, quando a gente fala de gestão de risco, é saber qual é o caminho que você vai seguir e quando você vai, qual é o seu critério para descontinuar algo, quando você vê que não é mais viável, não faz mais sentido e coisa nessa interação. E aí, nesse processo de descoberta, olhando muito para um contexto que a gente está vivendo a gente está deixando menos de consumir para compartilhar mais, para comprar acesso ao invés de comprar posse, a gente entra numa perspectiva de o que é serviço. O que é que de fato agrega valor para a sociedade como um todo, entendendo que as pessoas estão deixando um pouco mais de comprar e de ter posse para compartilhar e preferir ter acesso às coisas. E aí, quando eu falo de preferir ter acesso às coisas, a gente sair de um contexto, de uma mentalidade, de uma realidade que, querendo ou não, é industrial, em que as empresas como um todo, e aí talvez até as empresas juniores há um pouco tempo atrás se enquadravam nisso, de eu produzo e depois vendo e acabou meu relacionamento com o cliente. Eu tenho aqui a minha solução, entrego,
tá lá funcionando para ele, seja uma metodologia, seja um produto, seja um software, seja um hardware, não sei. Eu entrego e deixo lá para ele, e o relacionamento ele só continua depois quando eu vou prospectá-lo de novo para um outro projeto ou alguma outra demanda. Isso é muito complicado, principalmente no contexto que a gente está vivendo, e é até compreensível a razão de pensar dessa forma, porque esse tipo de pensamento, ele prega a seguinte ideia de que relacionamentos com clientes prós-transacionais são relacionamentos custosos. São relacionamentos que não agregam valor para mim. Por que que eu vou ficar com o cliente? Ou seja, eu pegar uma empresa que trabalha com venda de leite, e essa empresa foi vender o leite para aquela pessoa, e para que eu vou continuar me relacionando, bancando um custo de relacionamento com aquele cliente específico, olhando para essas metodologias tradicionais que a gente adota, de forma que não tem um entregável claro na partida, ou um retorno, ou um faturamento em cima disso. Então é importante refletir como é que a gente consegue sair dessa perspectiva de produzir e vender para uma perspectiva de como é que eu construo uma jornada com o meu cliente. Como é que eu consigo desenvolver pontos de contato em que esses pontos de contato justificam interação contínua com ele e que eu não trate mais ele como um empurre, por exemplo, projetos ou soluções goela abaixo, mas sim entenda qual é a real necessidade dele, em cima desse entendimento de real necessidade, construa algo de valor. Então a gente entra um pouco na ideia de serviço, o que é um serviço, que vem do ato de servir, do ato de você se disponibilizar a fazer um favor para alguém. E aí, nesse sentido, acho que a gente parte para duas premissas. Primeiro, quando a gente serve por um propósito, a gente serve por uma razão. A gente está fazendo aquilo porque tem uma justificativa. Seja uma justificativa de, eu gosto porque eu sirvo porque eu me sinto bem, eu sirvo porque eu preciso manter, eu preciso de remuneração, coisa nesse sentido. Ou uma outra linha de trabalho é como estender minha ação ou estender minha linha de atuação para coisas que eu não sei fazer. Então, imagine a seguinte situação. Vocês não sabem cortar cabelo, mas se vocês fossem cortar cabelo, por exemplo, o desafio ia ser complicado, porque ia demorar, vocês iam tentar fazer um negócio bem feito porque nunca tiveram experiência, coisa nesse sentido. Mas a partir do momento que tu contrata o serviço de alguém que pode chegar lá e executar essa função para tu consegue estender uma ação para outra pessoa e no final das contas a tua rotina, a tua vida, ela fica mais fácil. Então o serviço ela vem do fato de ser, do ato de servir e do ato de construir com as pessoas que estão ao seu redor. E aí, trazendo um pouquinho dessa ideia de que serviços são jornadas, é importante deixar claro que um serviço, por ser algo que não é visto, por não ser um objeto físico, em que eu pego, em que eu interajo com as mãos, com alguns sentidos específicos, ele precisa ser rastreável, ele é rastreável. E um serviço ele é rastreável quando ele mostra suas evidências. É o que se chama de evidências de serviço. Por exemplo, você está no hotel, e aí o serviço de quarto passou ali pelo aquele hotel, e por ter passado naquele hotel, a camareira deixou o papel higiênico, a pontinha do papel higiênico enrolada. Ou então ela deixou o lençol organizado de uma forma para indicar que ela passou por ali. O nome disso são evidências de serviços. E aí os serviços, eles são avaliados ou são construídos, a performance dele é dita através de 3 pontos. O primeiro ponto é comportamento do usuário. Como é que o usuário ele se comporta quando está percorrendo uma jornada de serviço específica em relação aos pontos de contato que eu estabeleço com esse meu usuário, seguindo um processo que eu planejo para que, de fato, o meu serviço seja entregue e, no final das contas, ele enxergue valor nesse tipo de iniciativa. Então, vale a pena aqui deixar claro o conceito que serviços, eles são coproduzidos. E quando eu falo de coprodução, talvez até uma provocação para vocês, o quão as empresas juniores conseguem envolver os seus clientes no processo de desenvolvimento de entrega de um serviço ao longo da jornada de construção com ele. Será que esse processo de construção é uma partida, me guardo dentro da minha empresa júnior, dentro de um laboratório, faço lá todo o planejamento, depois vou lá para ele, tá aqui, ou só faço entrega através de relatórios ou coisa nesse sentido? Então é importante trazer essas reflexões para que as empresas juniores, de fato, avaliem como é que está sendo essa questão de construção de jornada de serviço, entendendo que eles são coproduzidos através de interações recorrentes, em que essas interações se dão em pontos de contato específicos que são definidos dentro da jornada, tá? Não, só fazer um comentário sobre isso. Existe um centro de conhecimento que eu acho que é muito subutilizado ainda pelas empresas. E
e eu vejo isso acontecendo muito em empresas juniores, pela setorização de curso, né, de onde a empresa surgiu e tudo mais. Tipo, eu sou uma empresa de construção civil, Uhum, eu pego estudantes aqui de engenharia e de arquitetura. uhum, E que é o designer, sabe? Lá no SESA, aí na minha startup, boa. e, pô, no Porto Digital como um todo, porque o Porto Digital eu vejo muito um centro de solução de problemas, assim. Eu vejo muito a utilização da ideia do design, não como um fazedor de slides ou de coisas assim, sabe? Como se costumava enxergar um design, mas como um identificador de problemas, extrator de sentimentos ou de percepções ou de Uhum, problemas, ou de uhum, situações, coisas do tipo. uhum, E uma coisa que eu sugiro muito é para as empresas juniores começarem a olhar design como um aliado poderoso em toda essa interação que tem com o cliente. Lá no César, por exemplo, tem uma equipe de 100 designers e todo projeto que a gente faz, seja projetos extremamente técnicos ou não, ou mais gerais, a gente sempre tem um designer na ponta conversando com o cliente, porque são pessoas que têm uma percepção muito boa, sabe, assim, de extrair e fazer esse tipo de relacionamento, ser produtivo a todo momento, sabe? Ou seja, sempre estar extraindo do cliente percepções, esse tipo de coisa, e entregando para o cliente de volta coisas que podem fazer com que o cliente indique se o que você está fazendo está sendo bom ou ruim. Então, se vocês não puderem colocar designers dentro da equipe de vocês ou se relacionar com designers de alguma maneira, pensem nisso, assim, sabe, nesse papel do design e internalizem esse papel do design nisso, aprendam mais, pesquisem mais, porque eu acho fundamental durante uhum. todo esse processo, assim. Design é um. Queria até pegar esse gancho também, que design ele não é um, como é que eu posso dizer, uma disciplina, não é uma área de conhecimento ou coisa nesse sentido, mas assim é uma postura ou uma abordagem que tu traz diante da resolução de problemas. E quando a gente fala de design, a gente fala de trazer uma perspectiva humanística, emocional, de usabilidade, entendendo que quem está do outro lado é um ser humano e que esse ser humano ele tem essas características, ele precisa entender, ele precisa se projetar naquilo que está sendo entregue, ele precisa se ver bem com o serviço ou com a jornada que ele vai percorrer. Então, no final das contas, o design ele é fundamental para quem trabalha com prestação de serviço, porque é em cima do design que tu consegue construir uma jornada na qual aquele cliente fez, pô, que serviço arretado, isso realmente conseguiu agregar valor para mim. Tem um valor de uma empresa júnior que é bem interessante, que eu acho que é a CE, que é não entregue, encante, alguma coisa assim. Que acho que materializa muito bem, sabe, essa ideia, essa, digamos, a filosofia do design de colocar o ser humano, a pessoa, no centro daquilo, no centro do problema, de forma que eu desenvolvo o meu serviço centrado nele. E aí eu queria trazer uma perspectiva que é a seguinte: eu escuto muito dentro das empresas juniores e aí no trabalho desde quando eu estava até um pouquinho depois que eu saí, de que um dos valores seria, por exemplo, foco no cliente. E aí quando a gente fala de foco no cliente, a gente fala de que uma das nossas razões de ser é um cliente. Só que na verdade não deveria ser uma das razões de ser, deveria ser a razão de ser. Então talvez mudar um pouquinho essa filosofia de foco no cliente para algo centrado no cliente, na qual o que eu entrego se adapta às necessidades dele e não a minha forma de atuar, é o que é extremamente necessário. Então, por isso que o design ele precisa estar dentro do processo, porque ele consegue entender essas nuances, em cima disso desenhar a melhor jornada que se adeque para ele. Então, quando a gente fala de jornada, a gente fala muito de contar história. É, vocês pararem para refletir um pouco, toda vez que tu emerge ou interage com algum tipo de serviço, seja um cinema, seja um restaurante, seja um rap que tu pede, tem todo um passo a passo em que há pontos de contato específico que aquele serviço procura o máximo possível te fazer bem ou te trazer uma perspectiva que tu se sinta abraçado, confortável e coisas nesse sentido. Então, tem uma história que é bem interessante e que justifica o papel de design no processo, que é o seguinte. Tem uma rede de postos de gasolina que essa rede de postos de gasolina, depois de ter feito um mapeamento de processo, entendido quais são os gargalos e coisas nesse sentido, ainda tinha alguns desafios, e para esses desafios eles contrataram uma consultoria de design para poder entender
qual era as principais dores que eles não conseguiram resolver e como resolver. Essa consultoria realizou um tipo de estudo que é estudo etnográfico, que procura entender as pessoas, quem são, inferir determinadas características, como por que aquela pessoa está ali, de onde ela vem, enfim. E em cima desse estudo etnográfico, um dos desafios que eles encontraram era, toda vez, eu não sei se vocês sabem, inclusive, mas toda vez que um posto de gasolina vai abastecer, ele pede, um frentista vai abastecer uma moto, por exemplo, ele pede para que o motoqueiro ele saia da moto, para que ao sair da moto ele possa abastecer. E aí, no Brasil, há essa questão do frentista estar lá, na linha de frente, se fazendo a questão do abastecimento dos veículos, porque é uma norma que o autoabastecimento ele não pode acontecer. De fato, tem que ter alguém ali na ponta para poder fazer esse tipo de trabalho para os clientes. Só que pedir para o motoqueiro, ou motociclista, na verdade, sair da moto é uma outra norma que traz a perspectiva de segurança para aquele motociclista. Só que o que acontecia é que os motociclistas, quando iam abastecer e o frentista pedia para o cara sair da moto, os caras ficavam chateados, os caras não queriam sair, às vezes iam até embora. E ninguém entendia a razão disso. Até que essa consultoria de design, através desse estudo etnográfico, uma série de entrevistas e pesquisa com essas pessoas, entenderam que, no final das contas, a razão dos motociclistas ficarem chateados com esse tipo de situação era que eles achavam que o posto de gasolina, na figura do frentista, entendia que se o motociclista não saísse da moto, havia a possibilidade dele ligar a moto, sair correndo e roubar a gasolina e não pagar. Só que no final das contas, ele não sabia que o pedido para aquilo era de você não pode ficar na moto porque é uma norma de segurança e qualquer acidente que tiver aqui, você pode se afastar o máximo possível. Ou seja, a partir do momento que a gente não coloca o nosso serviço ou a nossa linha de trabalho centrado no cliente e se enfocado em processos que melhor trazem eficiência operacional e coisas nesse sentido, eu entrego um serviço que não é de qualidade. Então, serviço de fato, construir uma jornada em que a pessoa ela se sinta abraçada por aquela jornada e que aquilo tenha um significado para ela. Não é só o fato de ter uma soma de processos, em que esses processos eles vão realmente beneficiar ou não minha empresa e trazer mais eficiência. Não. Se vocês querem trazer essa perspectiva de foco no cliente, para de fato ser o foco no cliente, é importante olhar para ele como a razão de sua existência e não a eficiência operacional de vocês como um competidor em relação ao trabalho com o cliente. Por isso que o design é tão importante, porque ele consegue trazer essa visão. Ele consegue, de fato, olhar para o ser humano que está ali na outra ponta, e em cima desse olhar, ele trazer e construir jornadas que, de fato, agreguem valor. Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que isso de você criar um relacionamento constante com o cliente é fundamental, porque, usando o exemplo do César, por exemplo, quando a gente entra em um determinado nicho de mercado, tipo, a gente nunca tinha atuado, por exemplo, no setor de construção civil. Por isso que eu falo muito sobre construção civil, porque no meu ano passado foi um projeto bem grande, assim, lá dentro do César. E o César nunca tinha feito projeto para construção civil, mas aí, em determinado momento surgiu uma demanda e aí a gente fez, tá bom, a gente vai resolver o problema do setor de construção civil inteiro pernambucano, sem nunca ter feito nenhum projeto de construção civil, mas a gente topou o projeto junto com o Sebrae, por exemplo, de fazer como é que a gente leva inovação para o setor inteiro de construção civil. E aí é um setor gigante que a gente não entendia absolutamente nada e a gente partiu exatamente do princípio de, ok, a gente precisa entender o setor, a gente montou uma equipe só de designers para fazer durante alguns meses todo esse processo de descoberta, de entender quais são os problemas e criar relacionamento com o setor, para daí só depois, lá na frente, 8, 9 meses depois de um trabalho de design, que a gente foi partir para o desenvolvimento de qualquer tipo de experimentação de solução. E isso não se limita a você entregar um projeto, fechou o projeto, entregou para o cliente, porque a partir do momento que o cliente entende que você é um solucionador de problema, e não que você tenha o seu produtozinho de prateleira, quando ele entende que você vai solucionar os problemas dele,
a todo momento que ele tiver qualquer tipo de problema, ele vai perguntar para você: ó, eu tô com isso aqui, será que tu consegue resolver? Ou se tu nunca tiver feito isso, dá um jeito, tá ligado? Assim, sei lá. E às vezes é uma coisa que não estava no teu radar exatamente, mas que se você tiver aberto a esse tipo de coisa, você descobre quem é que você tem que se conectar para resolver aquele problema. Se você não conseguir resolver sozinho, mas você resolve, sabe? Então você gera esse tipo de percepção no seu cliente, de que você vai resolver qualquer tipo de problema dele, sabe? Então acho que é importante, principalmente para empresas juniores, onde vocês estão numa empresa para aprender e para gerar experiência para vocês mesmos, até determinado ponto. Então, o quão mais projetos diferentes e de realidades completamente diferentes para clientes diferentes, mais vocês aprendem a aprender e aprendem a desenvolver coisas novas, sabe? Então, acho que essa ideia casa muito bem com a ideia do que é ser um empreendedor júnior, sabe? Então, Acho que um ponto que vale a pena explorar quando a gente fala de processos de construção, de jornadas e coisas nesse sentido. E aí, Thales já colocou um comentário aqui de UX, ou seja, design de experiência, enfim. A gente pensa logo em duas frentes, tá? Principalmente na perspectiva antropológica e humana e como é que as pessoas são. Toda vez que uma pessoa passa por uma jornada, toda vez que uma pessoa tem uma experiência específica, a gente tem dois tipos de eus. A gente tem o eu da experiência e tem o eu da memória. O eu da experiência é aquele que de fato percorre aquela jornada em particular e ele vivencia todos os momentos de um serviço que está sendo prestado. Mas, do ponto de vista de tu manter aquele cara e trazer para ele a perspectiva de que a experiência que ele teve foi agregadora, foi interessante para ele, entre o que se chama de eu da memória. E aí o eu da memória é o eu que tem um livro que se chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, alguma coisa, eu não sei falar o nome dele, mas ele pontua como as pessoas lembram de situações ou de experiências ou de jornadas que ela percorre. Então, quando a gente para pensar um pouco nisso, as pessoas refletem ou lembram, por exemplo, de momentos em que esses momentos trouxeram algum pico emocional para elas, seja esse pico emocional negativo ou positivo, e do final da jornada, principalmente. Então, a partir do momento que tu quer que uma pessoa interaja com o teu serviço outras vezes e, de fato, continue sendo teu cliente, tu precisa pensar na tua jornada de forma que as memórias que ele tenha, através dos pontos de contato que tu estabelecer, sejam memórias positivas. E aí, dentro de memórias positivas, como é que as empresas juniores, dentro da jornada de construção, seja de solução, seja de prestar um serviço de consultoria, ou qualquer item que seja, conseguem trazer memórias positivas para esse tipo de situação, para esse tipo de trabalho. Então, tem algumas empresas que são exemplos incríveis disso. A Zappos, eu não sei se vocês conhecem, que é uma e-commerce de sapatos, que trabalha diretamente com experiência, trabalha muito, na verdade, com experiência de cliente, com um call center extremamente valorizado, focado em atender o cliente da melhor maneira possível, inclusive dando a opção de, quando o cliente está ligando pedindo pizza, ele diz, tem pizza A, B, C e D perto da tua casa, quando na verdade eu sou e-commerce de sapato. Esse tipo de situação acontece. Então, como é que tu consegue trazer esse tipo de jornada, esse tipo de agregar valor para o cliente, de maneira que ele se sinta abraçado pela jornada que ele está vivendo e de forma que as lembranças que ele tenha sejam lembranças positivas. Então, acho que é um ponto que vale muito a pena explorar. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de serviços, quando a gente fala de design de serviços, a gente traz duas vertentes. A gente traz muito uma perspectiva humanística, de entender quem é a pessoa que está ali do outro lado, de entender quais são as reais necessidades dela. Em cima dessa perspectiva humanística, como é que a gente consegue casar a lógica de serviço, ou olhando para o meu modelo de negócio, a minha sustentabilidade, para entregar algo que seja benéfico não só para mim, mas benéfico para a pessoa que está ali do outro lado exercendo, ou percorrendo, na verdade, a jornada e usufruindo do serviço que eu estou entregando. Então, é importante que dentro do trabalho que vocês realizam, dentro das soluções que vocês constroem, das consultorias que vocês prestam, que vocês pensem muito no aspecto humano, que vocês explorem muito o aspecto, o que aquela pessoa quer, qual é a real necessidade dela,
Como é que eu consigo imergir no contexto que ela tá vivendo? Como é que eu consigo olhar o problema pelo olhar dela e não pelo meu olhar? E aí o design é uma ferramenta incrível para esse tipo de situação, tá? Então, o objetivo do design, de fato, é trazer um modelo funcional, emocional, centrado no ser humano, de forma que ele consiga percorrer uma situação, resolver um problema ou necessidade que ele tenha da melhor maneira possível. É algo que eu sinto falta dentro das empresas juniores, porque a gente enxerga muito um padrão, talvez até industrial, de eu tenho um funil de vendas, meu funil de vendas tem esse modelo, funciona dessa forma, e aí eu tenho, não criticando, tá bom? Acho que a gente precisa ter frameworks de trabalho, claro, mas a gente precisa mudar algumas coisas, de sair um pouquinho desse modelo tradicional, de todo mundo tem o mesmo perfil, todo mundo tem a mesma necessidade, de entender quais são a realidade ou as necessidades de grupos de clientes específicos, de maneira que vocês consigam desenhar a jornada de entrega de vocês de uma maneira muito mais valorosa e que traga aquele wow, que serviço, que coisa incrível vocês conseguiram trazer para mim. E quando a gente fala de serviço, a gente fala de desenhar a jornada, e desenhar a jornada, no final das contas, desenhar momentos de vida daquela pessoa. Então, é bem importante vocês pensarem nessa linha de trabalho, porque é através disso que, de fato, vem a sustentabilidade e o sucesso das organizações quando a gente está olhando para esse novo contexto. E aí, trazendo um pouquinho para essa realidade de crise, de pandemia, de epidemia que a gente está vivendo, o processo de design é fundamental, principalmente para entender essas variáveis ou essas questões que ficam implícitas, como eu falei para vocês, de um motociclista que ia embora porque achava que ia ser roubado, mas no final das contas nem o posto de gasolina sabia que ele sabia da norma e nem o motociclista sabia que existia essa norma. Então, como é que vocês conseguem entender as nuances de um determinado problema para entregar a melhor solução? Para esse contexto particular, o processo de design é estratégico. Ele é chave, ele é fundamental. Sem entendimento do ser humano na ponta, vocês não vão conseguir entregar um serviço que seja de fato de valor, que entregue de qualidade e que você consiga trazer o seu cliente recorrentemente para o seu trabalho. Sou Matheus. Acho que como a gente está chegando aqui no fim do tempo, vou dar só uma resumida aqui de uma maneira bem prática do que a galera pode fazer. Enfim, e aí o pessoal da FEGEP disse se vai ter algum tempo para pergunta ou não. Mas assim, eu acho que de maneira bem prática, eu acho que o que vocês podem começar fazendo desde já é, primeiro, entender claramente nesse tempo de crise o que é que funciona para vocês, em questão de gestão mesmo do dia a dia das atividades de vocês. Então isso é teste, né? Não vai ser igual para todo mundo. Vocês vão testar o que é que funciona, qual é o tipo de monitoramento de atividade que vai funcionar, que vai fazer sentido para vocês. Isso é uma questão. E sobre essa questão de mudança, de começar a mudar esse mindset, esses modelos de negócio aí, principalmente eu gosto muito de colocar pessoas responsáveis por coisas desse tipo, sabe? Então, sempre bota na J ali duas, três pessoas que vão ficar responsáveis por projetos de inovação, por pesquisar, por trazer esse tipo de coisa e conhecimento, conteúdo para o resto da J, sabe? Não precisa ser uma galera 100% dedicada só para isso, pode dividir seu tempo com outros projetos, mas eu acho que é importante ter essas pessoas porque vão ser os evangelizadores dessa inovação, sabe? Então, é a galera que vai estar constantemente lembrando os outros de pensar fora da caixa, trazendo coisas novas. Então, isso é um ponto que eu acho que todo mundo tem capacidade de fazer. Começar a pesquisar sobre essas metodologias, porque inovação é muito de metodologia. Então, pesquisar, começar a pesquisar sobre Lean Startup, começar a se conectar com o Porto Digital, com o Porto de Swap, para entender o que é que acontece lá dentro, quem é que está lá dentro, como é que essas pessoas conversam, por onde é que essas pessoas andam, e fisicamente para lá, para entender o que é que acontece. Então, enfim, começar a se relacionar com essa galera e começar a se relacionar com clientes, sabe? Se tu agora travou todo o teu funil de venda porque os clientes não estão deixando tu ir na empresa resolver o problema, marca uma call com essa galera para entender o que é que está acontecendo, o que é que eles têm de problemas, falando para eles que tu vai entender o problema dele e resolver, sabe? Se conectando com outras empresas de tecnologia e de outras coisas para resolver o problema que ele tiver, sabe? Então, isso é uma boa maneira de tu mostrar para o cliente que não importa o que aconteça, você vai estar lá para resolver o problema dele, sabe? Se é por call, se não é. Então, comece a pensar nesse tipo de coisa. A realidade muda de acordo com cada setor econômico.
Então, tem setores que estão muito mais travados que outros, isso vai do entendimento de onde é que cada um está imerso, de como é que é seu mercado, mas comece a entender o que está acontecendo, comece a pesquisar nas notícias, ao invés de pesquisar sobre o número de mortes de Covid-19, comece a pesquisar sobre o que está acontecendo com o teu setor, o que é que está vindo de medida econômica para proteger o teu setor, o que é que as empresas estão fazendo de alternativa. Comece a conversar com as empresas, trocar ideia mesmo, marcar conversa, mandar e-mail, perguntar: e aí, cliente, tudo bom? Como é que você está hoje? O que é que está acontecendo por aí? Manda para ele uma recomendação. Pô, vi que empresas do teu setor estão fazendo isso. Pô, tenta isso aí, tá ligado? E, enfim, gerando esse tipo de coisa. Dá tempo de eu fazer um resuminho também? Acho que dá. Não sei como Pronto. o pessoal tá. Vou aproveitar, só vai ser ligeiro aqui. Gente, mais uma vez, explorem o efeito de uma rede, explorem o poder de uma rede e não olhe só para dentro do movimento Empresa Júnior, olhe externamente. Entendam o contexto que a gente está vivendo, a realidade que a gente está vivendo. Atentem para os setores que mais estão precisando de ajuda. E aí, os setores que mais estão precisando de ajuda, talvez sejam setores, por exemplo, como o varejo, que está tendo uma demanda gigantesca para atendimento de pessoas que estão indo à torta direita para poder fazer suas compras e ter mantimentos em casa. Mas como é que vocês conseguem trazer uma eficiência operacional para essa galera de maneira que eles consigam atender o cliente da melhor forma possível? Então, olhem para setores, analisem cenários, explorem poder de rede, vejam quem são os atores que estão próximos a vocês que de fato podem colaborar com o que as empresas juniores constroem como soluções. Então, acho que para o contexto que a gente está vivendo e entendendo o poder e o papel da ciência nesse momento, trazendo resultados práticos, confiáveis de como agir diante da situação, é importante trazer grupos de pesquisa, laboratórios, para entender como é que vocês podem colaborar com ele, propor soluções para o problema que a gente está, ou para os problemas que a gente está encontrando. Eu acho que é muito de fato, imergir nas possíveis oportunidades que esse contexto está trazendo, junto com as pessoas certas, entendendo o poder de uma rede e colocando principalmente o ser humano que está ali na ponta como o ator central ou como o foco do teu negócio existir, tá? Eu acho que é isso, basicamente. A gente vai abrir para perguntas, eu não sei quanto tempo tem, mas vamos lá. E aí, o pessoal da FEGEP Oi. diz aí pra gente como é que tá isso de Isso. tempo. Perguntei aqui no chat se alguém tinha pergunta, mas eu acho que o pessoal foi mandando ao longo da call, aí eu acho que não tem mais perguntas. Mas se Massa. alguém tiver, por Tem, favor, galera. manifestar. Vamos esperar um pouquinho. Tipo, eu não tenho exatamente uma pergunta, mas eu vou tentar formular alguma coisa aqui que eu fiquei matutando na cabeça. Eu já tinha falado com o Nina e com o Luiz, mas eu acredito que, tipo, esse é um bom momento pra gente meio que criar uma fábrica de experiência, sabe? Tipo, dentro do movimento, assim, da gente tá testando coisas novas. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu queria, tipo, mais saber por onde a gente poderia se informar mais de pontos que já estão sendo executados, porque uma ideia que surgiu aqui na Arco, por exemplo, é da gente estar mapeando os locais aqui de Recife que poderiam virar leitos de hospital, sabe? E só que, tipo, por onde se informar de iniciativas que, assim, já rolam, para que a gente também não esteja ou só criando, assim, tipo, algo que já não, que tá funcionando ou que não tá, mas que realmente agregue valor, assim, sabe, para a sociedade, porque eu acredito que o desafio de todo mundo agora é até combater o corona mais rapidamente, porque ao mesmo tempo que trabalhar remoto é bom, mas o contato presencial tipo, é fundamental. Uhum. E, sei lá, tipo, como é que a gente pode realmente... que esses projetos, eles vão para frente, sabe? Tipo, quem é que pode nos ajudar além do governo? Sei que tem um porto, tem empresas assim como o César e tal, mas se tem algum outro lugar assim que a gente podia recorrer para estar botando isso para frente. Cara, eu acho que diante do cenário que a gente tá vivendo, eu acho que o ponto focal inicial seria de fato as autoridades públicas, autoridades de saúde, tentar de fato contato com esse pessoal. E, por exemplo, quando eu olho para a Arco, por que a Arco não pode fazer o desenho de layouts de hospitais de campanha que vão ser construídos aí muito em breve? Uma possibilidade, entendeu? Por que a Arco não pode de fato projetar esses leitos que vão precisar ser expandidos ou identificar locais os quais tem a capacidade de receber mais leitos para receber a população que tá precisando de atendimento.
Então, eu acho que o foco inicial é entender quem são os pontos focais. Os pontos focais eu vejo de fato as autoridades. Acho que isso é um ponto. Mas eu vejo também alguns grupos de voluntários se engajando para poder propor soluções diante do cenário que a gente está. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, alguns perfis no Instagram. Então, eu particularmente não sei como te indicar e como encontrar esses grupos nesse exato momento. Caso surja algum, eu posso até direcionar e mandar para o pessoal da FEGEP, se entendendo que as empresas neutras podem contribuir. Mas eu acho que é antena em pé e estar acompanhando o que é que está rolando e quem é que está tentando ajudar e não só apontar problema, tá? É importante trazer essa perspectiva. Acho que Daniel deve até conhecer mais que eu possíveis pessoas que possam estar ajudando nisso. Tipo assim, é difícil dizer sem ter noção, porque para cada projeto você vai ter uma realidade diferente, uma pessoa diferente, um público diferente, assim. Se a gente está falando sobre projetos de Covid-19 em específico, assim, coisas que vão ajudar, vai depender muito. Eu acho que vai depender muito também. Tipo assim, dentro do Porto Digital e das redes do Porto Digital, ou seja, existe lá a comunidade do Manguezal, por exemplo, que é a comunidade de startups ali e que muitas pessoas de fora entram lá também. Então, eu posso mandar para o pessoal da FEGEP também o link para quem quiser entrar no Slack, porque tem muita gente se mobilizando lá, por exemplo, para desenvolver projetos de respiradores, desenvolver projetos de máscaras e fazer isso em impressão 3D, e está todo mundo se mobilizando e ajudando junto. Então é um caminho, sabe? Assim, quanto mais conectado você tiver, mais facilmente você encontra quem você tem que falar. Então, assim, primeiro pensem assim, a depender de qual é o projeto que vocês estão querendo desenvolver, né? Então, tem muito material na internet, LinkedIn está aí para você encontrar quem são essas pessoas, né? E acho que um bom ponto de partida é esse Slack do Manguezal, porque lá já tem alguns grupos de trabalho, assim. Mas muito mais que isso, eu não sei indicar precisamente sem conhecer cada projeto, sabe, específico, assim, de vocês. Massa. Mas deu para entender, tipo, ajudou muito. Eu queria também fazer outra pergunta. Referente a, tipo, fontes. Vocês têm alguns canais, assim, confiáveis ou que podiam enviar, assim, pra gente também? Fontes para o quê? Fontes de informação mesmo, tipo, para evitar a quantidade de fake news, sabe? Que às vezes... Tá, em primeiro lugar, eu acho que é importante buscar as fontes oficiais como o Governo do Estado, Prefeitura do Recife, o próprio Ministério da Saúde também, para informações sobre o número de casos, sobre quantidade de mortos, enfim, pessoas que em casos graves, coisas nesse sentido. Eu acho que primeiro conselho são essas pessoas. Alguns portais, essas organizações, na verdade, alguns portais de notícia como o Nexo, ele vem com uma série de conteúdos e atualizações diárias sobre como é que está a situação, quais são as iniciativas que estão sendo tocadas, as medidas restritivas adotadas em diversos estados, inclusive de graça a respeito desse tema. A Folha de São Paulo também está com conteúdo gratuito a respeito do coronavírus. Também vale a pena explorar. Eu acho que a Folha de São Paulo, o Nexo, e, se eu não me engano, o Valor Econômico também, ele está com conteúdo mais sobre uma perspectiva econômica, sobre os impactos do coronavírus e coisas nesse sentido. Então, acho que essas são algumas fontes que vale a pena olhar para entender como é que está o cenário. Valeu. E acho que tem uma pergunta de Davi ali no chat sobre como vocês no César usam design para desenvolver soluções e trabalhos que não necessariamente conversam com design gráfico, mas que usam disso para o encantamento. E aí eu acho que lá no César, grande parte dos projetos, pelo menos todos que eu me envolvi, não usam necessariamente nenhum tipo de recurso muito bem definido. Eita, começou a panelaço aqui. Deixa eu só fechar aqui a janela, um segundo. Vou bater também. Não necessariamente usam nenhum tipo de recurso, sabe, para resolver esse tipo de coisa. Ou seja, fazer grandes apresentações extremamente elaboradas e usar metodologias de rapport e de não sei o que para
fazer esse tipo de coisa, sabe? A gente lá é muito direto no relacionamento com o cliente, então a apresentação de slide a gente normalmente faz bem simples, com o essencial que o cliente precisa entender. E, enfim, a gente foca muito em extrair dele a necessidade e entregar exatamente o que ele precisa, sendo bem direto nesse processo, sabe? Acho que o César não é um exemplo muito bom de como é que a gente usa design gráfico para esse encantamento, sabe? A gente é muito objetivo no relacionamento com o cliente mais pessoal. Então a gente foca muito mais do que criar artefatos gráficos ou coisas que encantem o cliente, e a gente foca muito mais na interação pessoal e conversar e dar atenção ao cliente, sabe? Então, por isso que eu falei que a gente sempre envolve nas primeiras reuniões já com o cliente uma equipe de negócios, uma equipe técnica, um designer ou uma designer para fazer todo esse acompanhamento, sabe? Então, acho que é meio por aí. Show? Massa, gente. Tava aqui tentando desmontar o microfone. Queria muito agradecer a Daniel e Matheus, de verdade. O momento foi massa. Tipo, acho que gerou muitos insights. Valeu, muitas gente. perguntas também. Não sei nem como agradecer a vocês. Assim, tá sendo massa os conteúdos. E acho que a galera curtiu bastante também, gente. Muito, muito obrigada. Um beijão. E o time todo da FEGEP está super agradecido, e a rede inteira também pela colaboração de vocês nesse momento tão difícil que a gente está passando, mas que a gente vai conseguir superar, né? Como uma rede valeu, colaborativa. gente. E a gente manda, galera, também, não sei se vocês... Imagino que vocês fiquem tranquilos, meninos, com isso, mas a gente manda o número de vocês também, caso a galera pergunte e tal, para trocar uma ideia, acho super válido. Claro, pode mandar, fica à vontade. Pode mandar o contato com a gente para trocarem ideia. Valeu. Perfeito. Ótimo. Valeu. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Gente, obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. Qualquer coisa a gente Obrigada. está à disposição. Vamos lá.